Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! Olhe bem para essa fotografia. Você saberia dizer de que país são essas pessoas? São todos brasileiros. Hoje em dia, num ônibus de excursão como este, você tem contato com gente de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Mas nem sempre foi assim, não. Durante muito tempo, colonos de Portugal, espalhados pela América, formaram grupos isolados espalhados por um imenso território. Agora, um convite para você. Embarque na nossa excursão. Conheça as regiões coloniais, suas diferentes atividades econômicas e relações sociais. Deste terminal rodoviário partem e chegam ônibus de todas as regiões do Brasil. Se eu quisesse ir para Vacaria, que fica em Rio Grande do Sul, era só comprar uma passagem e embarcar. Mas nem sempre foi assim tão fácil conhecer o país. No final do século XV, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, que dividia o Novo Mundo em duas partes. A região daqui para lá pertencia aos espanhóis e daqui para cá aos portugueses. Assim, quando chegaram ao Brasil em 1500, os portugueses só tinham direito a esta faixa de terra no litoral. Hoje o Brasil é assim, tem este contorno. Mas por que será que os portugueses romperam o Tratado de Tordesilhas? E como eles conseguiram aumentar tanto assim o nosso território colonial? As respostas para essas e outras perguntas estão na nossa aula de hoje. Nós estamos atravessando agora a região do Nordeste Pastoril. Esta região foi colonizada pelos portugueses a partir do século XVII. Como o próprio nome está dizendo, a região pastoril tinha pastos. Isto é, servia para a criação de gado. Agora, atenção para o rio que aparece no mapa. É o São Francisco. Os rios eram muito importantes para a criação de gado, como dizia um escritor daquela época, Antonil. E por que as fazendas e os currais do gado se situam onde há largueza de campo e água sempre imanente dos rios ou lagoas? Por isso, os currais da parte da Bahia estão postos na borda do rio de São Francisco, na do Rio das Velhas, na do Rio das Rãs, na do Rio Verde e outros rios, onde estão atualmente mais de 500 currais. Este texto é de Antonil, um escritor que viveu aqui no Brasil no século XVII. O senhor me dá uma licencinha? Como é que nós vamos indo assim, direto para o interior, sem antes passar pelo litoral, onde se plantava tanta cana? É a primeira vez que a senhora viaja conosco? É sim. O litoral e a lavoura açucareira, chamada Grande Lavoura, já foram estudados. A aula de hoje é sobre o interior. Aliás, interior é o que não falta no Brasil. Os colonizadores começaram a criar gado para apoiar a indústria açucareira. Os bois serviam de animais de tração para as moendas e o transporte de cargas, além de fornecerem alimento para as populações dos engenhos, é claro. As terras do litoral eram mais férteis e melhores para o plantio da cana. Por isso, desde o século XVII, a lavoura de cana-de-açúcar empurrou as fazendas de gado para o interior. Satisfeita, minha senhora? Mais ou menos. Acho que o senhor pode me esclarecer uma outra dúvida. Eu sei que nos engenhos, quem fazia quase todo o trabalho eram os escravos africanos. Tinha escravo suficiente para cuidar do gado no interior também? Bem, essa é uma questão interessante. Talvez valesse a pena a gente consultar o nosso especialista. Os trabalhos mais recentes da historiografia brasileira vêm demonstrando que tanto na agricultura quanto na pecuária predominou o trabalho escravo. Na pecuária, a família era fundamental.
Com boiadas e currais espalhados por extensos campos, a fórmula encontrada pelos senhores foi estabelecer famílias nos currais, homem, mulher e crianças, que estabilizam o indivíduo, evitando fugas. Você é brasileira? Sou. De que região você é? Eu sou do sul. Mostra aqui que região é. Aqui, ó. Aqui embaixo. Mineira. Qual é um prato típico gaúcho? Churrasco. Arroz de carreteiro, gado, peão. Como a gente pode ver, não foi só no Nordeste que se formou uma região pastoril. Só que no Sul, a criação de gado teve outros motivos. Os exploradores das minas precisavam de carne para alimentação e de animais de transportes. Os tropeiros sulistas forneciam os luares, levavam o ouro aos portos e voltavam com mercadorias. Como podemos ver, neste mapa do Brasil no século XVII, duas grandes regiões se dedicaram à pecuária no Brasil colonial. O sertão do Nordeste desde o século XVII e os Campos Gerais do atual Rio Grande do Sul. Atenção, atenção, preparem suas máquinas fotográficas. Já estamos chegando na Amazônia. O senhor disse já? Eu achei que não ia chegar, mas nunca. Este é um país muito grande. E se a senhora acha que nós demoramos a chegar viajando neste ônibus ultramoderno, calcule a viagem do litoral até aqui no século XVII. Eu é que sei. Trabalho na extração da borracha e até hoje a selva é difícil de enfrentar. Tchê, eu estava aqui matutando. Aqui não tem pasto, não é verdade? Vá, não dá para criar gado. E muito menos para plantar cana. Por isso mesmo, quem primeiro se aventurou por aqui foram os padres que vieram catequizar os índios. Eles organizavam aldeias chamadas missões. E eles pertenciam a várias ordens diferentes religiosas, inclusive a dos jesuítas. A solução encontrada foi aproveitar as riquezas naturais que ali existiam. Eram as drogas do sertão, que deviam ser coletadas pelos trabalhadores indígenas. Essa situação causou uma série de conflitos entre missionários e colonos, porque os missionários acusavam os colonos de abusar do serviço dos índios, atrapalhando o seu serviço nas roças e prejudicando a catequese. E alguém tem mais alguma pergunta? E a taulinha de Tordesilhas? Por quê? Ou eu muito me engano, ou os portugueses, jesuítas, tropeiros, criadores de gado, a essas alturas, devem estar bem longinho do litoral, não é mesmo? Não foi só no norte, sul, nordeste que a linha de Tordesilhas se rompeu. No século XVI, os habitantes de São Vicente começaram a ir para o interior no Planalto. Dali, por todo o século XVII, exploraram o interior do continente procurando ouro e aprisionando indígenas. Os indígenas eram vendidos como escravos nas áreas açucareiras mais próximas, como as capitanias do Rio de Janeiro e da Bahia. Com este objetivo, os vicentinos invadiram até mesmo as missões dos jesuítas, localizadas no sul, e muitas dessas missões estavam em território espanhol. Essas expedições receberam o nome de Entradas e Bandeiras. Quem foi a Anhanguera, você sabe? Não, não conheci. Você sabe quem foi Fernão Dias? Não. Quem foi Raposo Tavares? Um bandeirante. Os bandeirantes ficaram famosos por terem empurrado a linha de Tordesilhas um pouco mais para o oeste. Além disso, descobriram ouro e pedras preciosas. A coroa portuguesa, sempre interessada em fazer sua colônia render, chegou a financiar algumas dessas expedições, que ficaram conhecidas como entradas. Já as bandeiras foram financiadas pelos próprios colonos. Agora vamos ver o que aconteceu com o mapa do Brasil a essa altura dos fatos. No século XVIII, um grande acontecimento modifica a relação da coroa de Portugal com a colônia. A descoberta de ouro e diamantes, onde estão hoje os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Portugal passava por uma crise financeira grave.
A riqueza da região das Minas era a solução. Nós estamos quase chegando a Minas Gerais. Os senhores sabem onde está Minas Gerais? Uai, Minas está onde sempre esteve, senhor. Não, eu disse historicamente, meu senhor. Depois da descoberta das riquezas minerais, a região se tornou a menina dos olhos de Portugal. Bem, o padre Antonil também escreveu sobre isso. A sede insaciável do ouro estimulou a tantos a deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos tão ásperos como são os das minas. Dizem que mais de 30.000 almas se ocupam umas em catar e outras em mandar catar nos ribeiros do ouro e outras em negociar. Cada ano, vêm das frotas quantidades de portugueses e de estrangeiros para passarem às minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil, vão brancos, pardos e pretos, e muitos índios, homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não têm no Brasil convento nem casa. Aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, ainda podemos ver as marcas da riqueza. Ouro Preto, como outras cidades históricas de Minas, se desenvolveu com a chegada de gente de toda parte em busca de minerais preciosos. É claro que naquela época ainda havia escravos trabalhando nas minas, mas pela primeira vez na história da colônia, o número de habitantes livres superou o da população escrava. E assim chegamos ao fim da aula e ao mapa do Brasil, mais ou menos como ele é hoje. Parece um quebra-cabeça, não parece? Durante o tempo da montagem desse quebra-cabeça, o que pensaria o vaqueiro do sertão nordestino trabalhando aqui na região pastoril do Nordeste? E o tropeiro do Sul? Ou ainda o índio procurando as drogas do sertão? O bandeirante se aventurando pelo interior? Ou ainda o garimpeiro explorando a região das Minas? Será que algum deles se sentia de fato brasileiro? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que o território do Brasil foi sendo colonizado aos poucos pelos portugueses. E vimos também que cada região colonial se desenvolveu de um jeito diferente. A pecuária se desenvolveu em 2 locais, no Nordeste e no Sul. Nos 2 casos, a criação de gado fornecia alimentação e animais para tração e transporte. A região das missões amazônicas foi colonizada pelos jesuítas, até eles serem expulsos do Brasil. Os jesuítas fundaram as missões. Na região de São Vicente, hoje São Paulo, parte da população partiu para o interior, à procura de índios para escravizar e de riquezas minerais. Foram as entradas e bandeiras.